Olá, aqui é Dayan Siebra e seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso programa. Na aula anterior eu te expliquei o motivo pelo qual eu dividi esse programa em 3 fases e como ele vai funcionar e como vai funcionar cada uma dessas fases. Nessa aula aqui eu quero falar sobre o porquê que tudo que você já tentou até hoje não te fez emagrecer definitivamente. Nem dietas restritivas, nem exercício físico e muito menos remédios. Talvez isso te choque. Espero que você esteja preparado para isso, porque tudo que já vi e presenciei sobre esse assunto, eu sei que você já deve ter tentado de tudo. Dietas restritivas, como dieta da USP, dieta do ovo, dieta das cores e dezenas de outras dietas que já vimos por aí. E você também já deve ter ouvido falar que exercícios físicos seriam os responsáveis pelo seu emagrecimento. E mesmo tendo começado a fazer exercícios, nada mudou no seu peso. É uma pena, né? Pois é, você já pode ter até mesmo tentado tomar remédios que te fizeram emagrecer por um tempo, mas depois te fizeram engordar e o pior, tudo de novo com juros e correção monetária. Talvez até já tenha pensado em fazer uma cirurgia, ou tenha até feito e tenha voltado a engordar, pior ainda. Talvez já tenham te falado que não tem como mudar, afinal isso é coisa da genética. Vovó era gorda, mamãe é gorda. Então eu você também. Eu tenho certeza que você concorda comigo em uma coisa. Nenhuma dessas abordagens funcionaram para você emagrecer definitivamente, não é verdade? Se não, você não estava me vendo aqui. E eu te digo mais, a sua genética tem uma pequena parcela em você. Ela é responsável muito pouco por você estar acima do peso. Mas pequena parcela, Dayan, a culpa é toda dela. Nada disso. Eu sei que tudo isso pode gerar uma frustração inicial, e eu sei bem como é. Mas não sou eu, doutor Dayan, que estou inventando isso não. Tudo que eu estou te falando é baseado em pesquisas científicas recentes. Eu vou te mostrar cada uma delas aqui, nessa aula, e você vai e tira suas conclusões. O motivo pelo qual eu quero que você entenda o porquê de tudo que você já tentou e não funcionou é simples. Quando a gente entende o mecanismo por trás de cada coisa, aí fica fácil de tomar as decisões corretas. Você vai entender o que é e como é que o efeito sanfona acontece. Você vai saber por que dietas restritivas não vão fazer você emagrecer, nem exercícios físicos isoladamente. E aí, uma vez que você entende, é muito mais fácil não repetir os mesmos erros de muito tempo. Só que antes, eu quero que você entenda por que a obesidade é um problema tão sério. Uma verdadeira doença, uma doença gravíssima. Então a obesidade, ela traz vários problemas. A obesidade é o principal fator para causar doenças incapacitantes e crônicas. Só no mundo são mais de 1 bilhão de pessoas com sobrepeso e mais de 300 milhões de obesos. Segundo alguns dados publicados pelo Ministério da Saúde em 2018, só no Brasil a gente está falando de mais de 110 milhões de pessoas com sobrepeso. Meu Jesus, é muita gente acima do peso. Ao contrário do que muita gente pensa, isso não é só uma questão de genética. Você sabia, por exemplo, que as células adiposas, essa gordura toda, é considerado um órgão, isso mesmo, um órgão. Ele tem várias funções. Além de nos manter bem aquecidos e protegidos, hoje em dia, a medida da cintura costuma ser uma medida de saúde. Quanto maior a circunferência da cintura, maior o risco de doenças e morte. É isso mesmo que você ouviu, morte. A gordura visceral, aquela que se acumula internamente nos órgãos, tem a capacidade de desencadear processos inflamatórios no nosso corpo. Assim como ela tem a capacidade de sinalizar moléculas que perturbam as ações hormonais do corpo. E como a gente já sabe, os hormônios são os comandantes do corpo. Se eles estão tão desregulados, eles começam a dar problemas para tudo quanto é lado, como por exemplo a síndrome metabólica e a resistência à insulina. Só que o problema não fica só na cintura não. O excesso de gordura corporal não só aumenta a resistência à insulina, como também eleva diretamente a produção de várias substâncias químicas inflamatórias, que têm uma influência direta na degeneração cerebral. É isso mesmo. Além de bucho, ela destrói o cérebro também. Em um estudo específico publicado em 2005, a proporção entre a cintura e o quadril de mais de 100 indivíduos foi comparada a mudanças estruturais em seus cérebros. Isso é uma coisa muito importante. De maneira geral, quanto maior é a sua barriga, menor
é o centro de memória do cérebro, o hipocampo. E ele desempenha um papel crucial na memória. E seu funcionamento é absolutamente dependente do tamanho. É preocupante, não é? Além disso, quanto maior a razão cintura-quadril, maior os riscos de pequenos derrames no cérebro. Qual a consequência disso? Perda de funções cognitivas e demência precoce. E em resumo, para cada quilo de gordura a mais no corpo, o cérebro fica um pouco menor. Em um projeto de pesquisa conjunto da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e da Universidade de Pittsburgh, por exemplo, neurocientistas bastante preparados examinaram imagens dos cérebros de 94 pessoas na casa dos 70 anos que haviam participado de um estudo anterior de saúde cardiovascular e cognição. A conclusão foi: pessoas clinicamente obesas tinham cerca de 10% a menos de tecido cerebral, enquanto aquelas com sobrepeso tinham 4% de menos tecido cerebral. Isso se comparadas aos indivíduos de peso normal. Muito desse tecido foi perdido nas regiões frontal e temporal do cérebro, áreas utilizadas nas tomadas de decisões e armazenamento de lembranças. Agora, além do sobrepeso diminuir seu cérebro literalmente e ter associação direta com doenças neurodegenerativas, ainda tem muito mais. A obesidade também está associada a vários tipos de câncer. Dá só uma olhada nessa notícia sobre um estudo seríssimo que concluiu que o excesso de peso eleva o risco em 10 tipos de câncer. Olha só, 10. Eu teria menos raiva do sobrepeso se ele fosse puramente estético, o que afetaria somente sua autoestima, o que por si só já é desastroso. Só que olha o tanto de coisa ruim que a gente está vendo aqui. Tanto de coisa que vai além da autoestima. E tem gente que ainda diz o seguinte: mas se eu estou acima do peso, o problema é meu. O que importa é o que tem por dentro. É complicado, né? Lembra que você ainda tem uma longa vida pela frente. Você provavelmente já tem filhos e quer ter netos. Você quer ver todos eles crescerem, você quer ir ao casamento deles. Como fazer isso se você estiver debilitado por alguma doença que poderia ter sido evitada? Isso é muito sério. É provável que você tenha observado a saúde dos seus pais, talvez até piorar. Tira um tempinho para refletir sobre isso. Bom, agora que a gente já entendeu os malefícios da obesidade, vamos entender então por que as principais tentativas de combate a essa doença, a obesidade, simplesmente não funcionam. Vamos começar com a principal, as dietas. Dietas nem sempre funcionam, e você sabe disso. As famosas dietas. Você já deve ter tentado pelo menos umas 3 diferentes. Fala a verdade. E olha, que eu tô sendo bem bonzinho com você. Agora eu vou te provar que elas simplesmente não funcionam. Na verdade, todas as dietas funcionam, mas no começo. Mas nenhuma delas funciona a longo prazo, que é o que importa. Pense comigo, o que é considerado uma dieta que funciona? Você já parou para pensar? Uma que te faz emagrecer rapidinho e manter um peso por somente 6 meses, no máximo. Isso para mim só gera uma grande frustração, a médio e a longo prazo. É importante entender que uma dieta de muito baixa caloria, ou seja, dietas restritivas, estão associadas a mais fome. Não só isso, mas constipação, dor de cabeça, fadiga, letargia, fadiga adrenal, a famosa leseira crônica e até perda dos cabelos. Como isso pode ser bom para você? Você passa fome, perde um peso que depois vai voltar em dobro e ainda coleciona um monte de coisa ruim. Uma coisa importante é te explicar que nesse caso aqui eu estou falando de dietas restritivas. A palavra dieta, especificamente, é uma palavra com origem grega, o que significa estilo de vida. Ou seja, quando eu, Dr. Dayan, falo que tenho uma dieta com baixo carboidrato, eu estou dizendo que eu tenho um estilo de vida onde eu consumo pouco carboidrato. E não que eu estou fazendo uma dieta com prazo determinado. O problema é que hoje em dia nós acabamos tomando ranço dessa palavra dieta. Sabe por quê? Porque ela acabou sendo entendida de várias maneiras, muitas maneiras. Mas enfim, vamos voltar para o nosso foco. Essa foi só uma explicação que eu queria fazer para eu me sentir mais inteligente, quase um filósofo. Você se sente assim às vezes? Pois é, às vezes eu preciso me sentir assim. Bom, a verdade é que essas dietas restritivas, elas não funcionam. Você já deve provavelmente ter ouvido coisas como nova dieta seca 3 quilos em uma semana, ou dieta do suco pode emagrecer até 10 quilos em um mês, ou ainda turbine seu metabolismo colocando a seu favor com essa dieta. A verdade é que muitas vezes essas coisas são somente um pontapé inicial
mas que não se sustentam a longo prazo. Eu vou te explicar o motivo. Estudos mostram que 95% das pessoas que perdem peso com dietas restritivas, aquelas que elas diminuem drasticamente a quantidade de calorias do dia, voltam a engordar. E às vezes ganham mais peso do que tinham antes da dieta começar. Tá, aí você pode dizer, tá, doutor Dayan, e qual é o segredo dos outros 5%? Os outros 5% não voltam a engordar, porque desenvolvem transtornos psicológicos em sua maioria, transtornos alimentares. A verdade é que essas dietas restritivas te fazem sim perder muito peso rapidamente, mas mais rápido do que os quilos vão embora é a velocidade com que eles encontram seu bucho de novo. Quando você começa uma dieta restritiva, duas coisas acontecem. A primeira é que seu apetite aumenta. Vai dizer que nunca aconteceu com você? De começar uma dieta e parecer que sua fome multiplicou por 100. A segunda coisa que acontece é que seu metabolismo desacelera. Afinal, você parou de fornecer energia com a frequência que você fazia antes. E o corpo começa a entender que você está tendo dificuldade de conseguir alimento. Então ele começa a gastar menos energia para poder manter o estoque. Caso você não consiga mais se alimentar, isso tudo vira uma bola de neve. Você começa a usar a alimentação como recompensa. Estou feliz hoje, então vou comer. Ah, mas eu estou triste hoje, vou comer. Fui promovido, vou comer. E assim vai. E tem mais uma coisa. Quanto mais você tenta fazer dietas, mais difícil fica de perder peso. Você já notou isso? Cada nova dieta que a pessoa tenta fazer parece que fica mais difícil de emagrecer. Fica mais penoso. Uma coisa bem chata das dietas restritivas é a quantidade de regra que tem, não é verdade? Faça 6 refeições de manhã, à tarde e à noite. Começa 50 gramas de frango sem gordura, com 40 gramas de batata doce e 2,5 folhas de alface. Gente, pelo amor de Deus, quem é que sobrevive a isso? Não dá. Sua vida vira fazer conta o tempo todo. A verdade é que isso é quase masoquismo. A pessoa fica se machucando, tentando emagrecer rápido. Deixa eu te falar, 2 coisas muito importantes. Preste atenção em mim. Dietas restritivas não funcionam a longo prazo. Nenhuma delas. E já tem um caminhão de estudos provando o que eu estou falando. Você levou uma vida desregrada, engordando, sedentária, comendo porcaria e quer perder tudo o que ganhou em meses, anos, em 2 semanas? Não dá. Tem que ter calma e seguir um método que realmente funciona, que é exatamente o que esse doutor careca e nordestino aqui te ensina nesse programa. Bom, eu acho que já deu para entender que dieta restritiva não é o caminho para chegar no seu objetivo. Eu espero que você tenha entendido. Você deve estar imaginando que o caminho então seja fechar a boca e se exercitar muito, não é verdade? Vamos falar um pouco mais sobre isso na próxima parte. Até logo, viva com saúde, viva com paixão.